Meus irmãos queridos, a paz do Senhor, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade. Meus amados, nós viemos trazer aqui uma notícia em primeira mão que diz respeito ao apartamento, ao edifício Granvita, naquelas torres gêmeas que existem ali na Rua da Aurora. Pois bem, os irmãos lembram que o senhor Ailton Júnior veio a público dizer que era mentirosa a informação de que eles tinham nas Torres Gêmeas um apartamento, inclusive de cobertura, viu? Com 2 vagas de garagem. Meus amados irmãos, a questão, o que houve, o único equívoco que houve foi exatamente em que Torres Gêmeas esse apartamento se encontra. Pois bem, o apartamento encontra-se no edifício Granvita, na Rua da Aurora, tá certo, irmãos? E na cobertura. Esse apartamento pertence ao senhor Ailton Júnior. Isso é fato, porque assim nos informou um advogado de renome da cidade do Recife, e ele foi exatamente procurar se era viável, se era verdadeira a informação. E por que descobriu-se então esse escândalo, novo escândalo? Porque o seu Ailton atrasou, não é, aquela questão que os apartamentos guardam, né? Então nós temos ali, você paga aquele valor. Para a infelicidade do seu Ailton, em 2017 ele deixou de pagar o condomínio e o síndico, no caso com a empresa, entraram com uma ação para que eu mesmo viesse a fazer o pagamento. Ele quitou a dívida, não é? Na intenção de que o escândalo, lógico, ele tem a obrigação de quitar a dívida. Acontece que ele quitou e esse processo foi um processo de domínio público. E esse advogado competentíssimo andou vasculhando ali como ia a situação e descobriu, irmãos, o que nós já sabíamos. Acontece que não é ali no cais, naquela torre gêmea do cais, é nas torres gêmeas da Rua da Aurora. O edifício, o apartamento dele é cobertura com vagas para duas garagens. Então, observe agora que esses homens eles enriqueceram à custa dos membros. Aí nós temos aqui o processo para que os irmãos tenham certeza de que o que estamos divulgando é pura verdade. Nós não precisamos criar. Então vamos colocar um trechinho aqui para vocês verem o que ele publicou, não é? O que ele publicou que não tinha esse apartamento. Então nós vamos colocar aqui e os irmãos prestem atenção, porque dessa forma vocês não terão dúvida no que estamos fazendo, tá certo? Eu vou colocar aqui no ponto para que os irmãos tenham o acesso, tá certo, a essa informação. Só aguarde um minutinho. Na verdade, Observe agora, nunca irmãos. pensei em comprar apartamento em Beira-Mar. Ocorre que alguns deles têm dito que nas Torres Gêmeas aqui do Recife eu tenho um apartamento. Nunca aluguei, nunca comprei apartamento nessa localidade e nunca morei nesse lugar. É por isso que eu venho comunicar à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a quem... Senhor Ailton Júnior, o senhor perdeu uma grande oportunidade naquele momento que o senhor publicou que o senhor já tinha esse apartamento no Granvita. O senhor teve a oportunidade de dizer o seguinte: eu não tenho um apartamento nas Torres Gêmeas ali de Santa Rita, naquela área ali, mas eu tenho um apartamento de cobertura, 2 garagens, com condomínio altíssimo, com valor exorbitante,
O senhor poderia ter dito isso. O senhor perdeu uma grande oportunidade de esclarecer. E agora o senhor disse que não tinha apartamento em Torres Gêmeas. O senhor tem sim. Está no processo aqui, eu vou inclusive pegar aqui o processo, tá certo? E dar o nome, dar o número aqui, vou dar o nome de advogado, vou passar para vocês tudo direitinho, para vocês verem que realmente procede. Meus irmãos, essa gestão, ela chegou, sabe, no limite da transparência. Eles estão, irmãos queridos, querendo engolar todo mundo. E tem pessoas ainda que, inocentes, irmãos, que acham que esses homens são ungidos de Deus. Eles não são mais, irmãos. Eles estão desviados, na verdade. Eles estão, infelizmente, essa é a realidade. Eu não estou aqui exagerando, usando a hipérbole. Não, eles estão desviados da verdade. Deus já os rejeitou, isso é fato. Então veja a mentira dele, agora dizendo que não tem edifício, não tem nenhum apartamento nas Torres Gêmeas, quando tem. Então eu vou colocar aqui, ver se eu leio aqui para vocês o processo, quando aconteceu, para vocês terem acesso. 1 minuto, meus irmãos. Me permitam fazer essa leitura. Tribunal de Justiça de Pernambuco, PJE, processo judicial eletrônico, datado de 2/7/2020. Isso que está aqui no documento que nos enviaram. Número 0031006, dígito 22.2017.8.17.8201. Classe execução de títulos extrajudicial. Órgão julgador, 8º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da Capital, turno tarde, 13 horas às 19 horas. Última distribuição, 4/8/2017. Valor da causa, R$ 9.236,20. Assuntos, despesas condominiais. Segredo de justiça, não. Justiça gratuita, não. Pedido de liminar ou antecipação de tutela, não. Estou lendo tudinho para os irmãos terem conhecimento da causa, tá certo? Partes. Condomínio do edifício Grande Vita Ezequentes. Procurador terceiro vinculado. Mônica Adriana Pessoa Lima, advogado. Carlos Alexandre Vilela de Godoy, advogado. E Yuri Barbosa de Oliveira, advogado. Tadeu Leal Reis de Melo, advogado. E as partes, exatamente, Ailton José Alves Júnior, executado, não é? O executado. Data do documento de 18/12/2017, às 17 horas e 2 minutos. Aí vamos aqui. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do 8º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da Capital em Pernambuco. Procuração 003-1006, dígito 22.2017.8.17.8201. Referente à extinção por pagamento, ou seja, foi cobrado e pagou. Condomínio do edifício Grande Vita, por seu advogado infracinado nos autos da ação de execução epigrafada, que promove em face de Ailton José Alves Júnior, vem à presença de Vossa Excelência requerer o que segue. A parte executada efetuou o pagamento da integral da dívida através do boleto bancário, conforme comprovante em anexo. Assim, requer, desde já, seja extinta a presente demanda com resolução do mérito por pagamento. Nestes termos, pede deferimento, Recife, 18 de dezembro de 2017, Tadeu L. Reis de Melo, advogado AB, 23111. Bom, meus irmãos, resta alguma dúvida de que o senhor Ailton Júnior tem um apartamento nas Torres Gêmeas do edifício Gran Vita em Recife? Então, eu gostaria agora que seu Ailton Júnior venha se manifestar. Se procede essa informação ou não procede. Com o dinheiro dos fiéis, comprando coisas absurdas, imóveis caríssimos, tá certo? Casas, sítios, chácaras, tudo, irmãos, esses homens comprando emissora de rádio e TV. Isso é, na verdade, uma falta de respeito
respeito e de cristianismo, meus irmãos. Eu poderia até estar na situação desse cidadão, mas teria que ter alguém para denunciar. Não é normal isso. Como é que as pessoas não dão sequer uma cesta básica a um pobre, agora fica a todo momento cobrando dízimo, cobrando oferta, fazendo, sabe, campanha, botando QR Code em TV para as pessoas fazerem doação, para eles fazerem isso, comprarem apartamento de luxo, irmãos, na cobertura do edifício Gran Vita. Deus, meus irmãos, onde nós chegamos? Que tipo de evangelho é esse? Isso é tudo. Isso é uma verdadeira vergonha para o evangelho. Que vocês possam tomar conhecimento, que vocês possam divulgar esse vídeo e que vocês parem de dar dízimos para estar enriquecendo esses homens que não fazem nada. O que é que esses homens fazem, irmãos? Tudo aí gordo de tanto comer, de viver uma vida boa, e vocês dando dízimo para ele fazer isso com seus dinheiros, com seus valores? Pega os seus dízimos, dê aos pobres. Pega os seus dízimos, faça uma doação, dê uma cesta básica. Mas acabe com isso, meus irmãos. Isso é ignorância. Continuar dando dízimo a esse tipo de gente é ignorância, é idolatria. Que tirem logo esses bezerros de ouro dos templos de Deus, porque eles já macularam. Mas que haja tempo para cura. Que Deus possa nos abençoar e ter misericórdia e salvar essas vidas.